Bom dia, pessoal. Excelente dia a todos aí, uma ótima quinta-feira. Hoje a gente encaminhando aí para a última sessão do nosso Masterclass. Aqui comigo o Fernando e a Stephanie. Sejam bem-vindos. Bom dia para vocês novamente, Stephanie e Fernando. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tony. Bom dia, Stephanie, mais uma vez aí. Bom dia mais uma vez, pessoal. Bom dia a todos que estão assistindo a gente também. Então, pessoal, hoje, o nosso dia, né, a gente separou aí para falar de alguns exemplos práticos, né, algumas ações que podem ser feitas no ambiente e sem muito esforço, sem muita necessidade de criar configurações absurdas, gastar muito tempo para criar uma remediação ou realizar uma auditoria do ambiente e ter que ter uma série de contratempos aí. Então, não, a ideia não é tornar difícil o gerenciamento do ambiente, ainda mais se tratando aí na parte de segurança. A gente tem que simplificar, porque quanto maior a informação a gente tiver e melhor num prazo curto de tempo, a gente consegue resolver melhor nossos problemas. Então, dando início aqui, então a gente falou aí, né, fazendo um repeteco do que a gente já fez até o momento. Então, a gente falou aí sobre a segurança do Active Directory na primeira sessão. O Fernando aí deu alguns exemplos. No segundo dia, a gente teve a Stephanie mostrando para a gente algumas funcionalidades, né? Um overview aí do Data Security Plus. A gente abordou essa questão de DLP. Hoje, a gente vai comentar mais algumas coisinhas. Na última sessão, a gente falou sobre os fundamentos do CIEM. Deu uma introduzida no assunto, né? Comentou um pouco e tudo mais. E hoje a gente vai mostrar como é simples resolver alguns dilemas, né, do gerenciamento de segurança de forma simples e descomplicar esse assunto para vocês. E aí a nossa agenda de hoje tá uma agenda bem curta aqui, bem focada. Então a gente vai dar uma repassada aí sobre as atividades do SOC. A gente recebeu algumas mensagens pós a última sessão pedindo para comentar novamente esse ponto. Vamos falar sobre a segurança do Active Directory, né? Não só a parte de auditoria, né? Claro, é importantíssima, mas também como melhorar essa questão de senha dos usuários, né? Dar uma forçada ali para garantir, né, o nosso elo mais fraco da corrente no gerenciamento do Active Directory, que é o usuário, para garantir que ele tem uma senha forte, atender alguns requerimentos, questões ligadas a multifator de autenticação, enfim, todo esse ponto. E a parte de DLP também, ainda mais que hoje a gente está aí falando de LGPD para todo canto e tudo mais. Também é importante a gente focar no DLP para os endpoints, para saber o que nossas estações de trabalho estão fazendo, né? Os colaboradores em casa, quem está trabalhando remoto ainda, está conduzindo. E aí vamos falar ainda sobre os fundamentos do CIEM. Então, começando aqui o nosso bate-papo, a gente viu aí, né, durante nossas sessões, a questão ligada à adoção de cloud pública, né, que está evoluindo, crescendo, cada vez mais as empresas adotam tecnologias em nuvem, em clouds públicas, em clouds privadas, tem essa questão de multi-cloud, utilizando uma parte no outro, o que é mais sensível, de repente eu fico numa cloud privada, jogo para uma cloud pública serviços, como, por exemplo, o Office 365 ou algumas outras aplicações, né, em formato de SaaS. Então, tem um ponto aí bem interessante com relação à adoção do ambiente. Então, ele mostra até aqui nessa pesquisa, né, do número de adoção aí com relação à AWS e a Azure, despontando aí, logo sendo seguidas pela cloud do Google. A gente também viu, né, alguns pontos importantes relacionados à movimentação de dados sensíveis para a cloud. Então, se alguém ia permanecer com os dados sensíveis on-premise, né, ali na sua nuvem privada, ou se já tinha alguma intenção de movimentar, né, esses dados para uma nuvem pública. Então, a gente tem essas informações e a gente viu que mais da metade, né, dos entrevistados consideram mover pelo menos alguma coisa sensível, né, para a nuvem pública.
Aqui fazendo somente um lembrete para todo mundo. E com isso, né, com esses desafios, né, com essas evoluções, né, mudança de dados saindo para do on-premise, uma nuvem privada e indo para a nuvem pública, desafios continuam sendo a questão de segurança, o gerenciamento da cloud, né, a questão de valores, como a gente comentou, né, para quem não participou na sessão passada, a questão do custo, né, de uma cloud pública, né, nem sempre o valor que você tem ali, né, você tem uma expectativa de valores ali, mas é só a estimativa do que você pode pagar, mas aí existem outros custos que acabam sendo gerados, algumas cobram, né, pelo volume de acesso, pela banda utilizada. Então, assim, tem uma série de variáveis que vão contribuir aí para esse custo. E aí é um dos desafios é fazer esse gerenciamento da nuvem pública, né? Quanto tempo a máquina ficou ligada para trabalhar? Então, tem uma série de pontos aí. A questão da governança, aí a questão de compliance, uma série de fatores, né? E isso, né, também para pequenas e médias empresas. Então, a gente tem aí esses desafios não mudam para nenhum deles, né? Basicamente segue a mesma sequência. Aí também a gente comentou um pouco mais, né, com relação a possíveis ataques, né, a questão de segurança do Active Directory. Então, hoje a gente sabe de várias vulnerabilidades, né, o quanto é fácil, né, o quão é fácil obter aí uma credencial de domain admin do ambiente. A gente mostrou, né, até um exemplo de um usuário sem permissão administrativa, né, sem privilégio administrativo, realizando ações que conseguem fazer um spray de senha, capturar uma credencial, utilizar. E aqui tem outros exemplos, né, com a parte de roubo de credenciais, a parte de ransomware, spray, que a gente já comentou ali, brute force, e tantos outros exemplos aqui também. E também um pouquinho mais sobre as falhas de segurança do AD, né? Que aí leva às violações, que aí já entra na parte de auditoria, né? Para a gente acompanhar isso, o que está acontecendo, como é que a gente faz esse monitoramento dessas ações, né, de privilégios, para ter informação o quanto antes para a tomada de decisão, né? Seriam esses gaps na segurança do Active Directory que aí podem comprometer o domínio. E aí a gente falou, né? A gente falou DLP para endpoints, e a gente sabe, né, que o endpoint é a porta de entrada para a rede. Então a gente precisa ter ali um hardware bem feito por nossos endpoints, com toda a questão de segurança, ter todos os controles possíveis para garantir que um usuário, principalmente nesse período de home office, não seja ali aquela brecha de segurança, aquela vulnerabilidade para o nosso ambiente. E a gente tem aqui a nossa pirâmide com vários pontos aí que a gente tem que tomar cuidado. A questão de logs, né? Aqui voltando, a gente tem vários ambientes, vários tipos de servidores, Linux, Windows, e a questão da complexidade que é para você habilitar esses logs, e nem sempre esses logs estão habilitados, né? A gente tem esse detalhe. E além disso, a gente tem algumas limitações, né? No ambiente, que é com relação ao tamanho do log. Então, ele vai rotacionar quando tiver com 2 GB, por exemplo. Então, a gente tem uma série de limitações para fazer atividade com ferramentas nativas. E aí o ponto, né? De que uma permissão incorreta você pode comprometer o seu Active Directory. Então, aqui é um exemplo que a gente usou, né? Até no vídeo passado, sobre alguns comandos que podem ser executados por qualquer usuário dentro do Active Directory e que pode trazer aqui a ficha, né? Trazer todo o esquema de política de senha, informações das contas que fazem parte do grupo de administradores, e com isso eu já tenho as informações que eu necessito para fazer um ataque de spray para descobrir senhas com base em um dicionário, que aí você consegue, não vou nem falar que é vendido aí na internet, porque você consegue achar gratuitamente, fazendo algumas buscas em sites aí não muito populares. O Fernando deve conhecer esses sites aí, a Stephanie também, e muita gente que está aqui com a gente hoje
também consegue fazer uma busca simples e encontrar essas informações. E aí a gente falou, né, a parte de SOC, a cara do SOC, né, como é que é. Aqui um pouco do fluxo, né, de como é que funciona o CIEM, né. Então a gente tem a parte de coleta, aí a gente tem várias fontes de dados, né, de origem aí dos logs, a questão de importação desses dados para gerar informação mais rica, né, ter uma informação melhor, analisar essas informações. Esse é o fluxo de um CIEM, né, como é que ele tem que trabalhar a parte de análise das informações, fazer ali a análise cronológica dos fatos e apresentar para tomada de decisão ali na questão de resposta, né, de responder, que é a resolução do incidente. Aqui algumas funções que a gente tem dentro de um SOC, né? Chega a linha de produção aqui, vamos dizer assim, né? Chega a origem do log, transforma esses dados são transformados, existe a correlação, né? Deve existir uma correlação desses logs, uma detecção de anomalia, é feito todo o processamento ali dentro do CIEM, aí eu disparo alertas, gero incidentes, tenho a minha equipe de SOC ali, nível 1 e 2, tenho um gerente de incidente, e também tenho nossos staffs aí, que são as equipes de apoio, né, como a equipe Red Team, engenheiros, equipe de caça-ameaça, que vai estar sempre ali descobrindo o que tem de brecha e tudo mais, e ameaças internas também para ver o lado do time internamente. E a gente comentou aqui que um CIEM, né, eficiente, quais são as capacidades que ele deve ter. Então a gente falou aqui a detecção de incidente, a resolução, né, a parte de análise de segurança, parte de inteligência de ameaça, a parte de análise de comportamento, que isso aqui é um ponto muito importante, né, de você acompanhar como é que está o andamento aí, como é que os usuários e as aplicações, né, como o ambiente está se comportando dentro da organização para saber o que está acontecendo ou se algo pode vir a acontecer. A questão de segurança dos dados, né, que a gente comentou com o Data Security Plus também. A questão de monitoramento de cloud, para saber a questão de como é que está uma rede que eu configurei numa nuvem pública, se estou sofrendo um ataque. A gente comentou, né, aqui que por mais que você esteja numa nuvem pública, você está ali como se fosse um planeta em volta de outros ali, e você acaba tendo possibilidade de um ataque de uma outra rede que está nessa nuvem pública. Então, você tem que tomar um certo cuidado, está exposto também. E a questão de integração, né, com compliances de segurança, como o GDPR, PCI, a própria parte do SOX. A gente precisa atender regulamentações também. E aí a gente comentou sobre o processo, né, de coleta de logs. Então a gente tem vários dispositivos de rede, tem o Active Directory, tem os endpoints, tem as nossas aplicações em nuvem também, né, como o 365, o Exchange e tudo mais. Então o mundo hoje é totalmente conectado, né? Não é mais somente o que eu tenho no meu ambiente interno. Eu preciso também ter atenção para os recursos que eu possuo na rede. A gente comentou aqui sobre a correlação de eventos de forma avançada. A gente deu aqui alguns exemplos. A parte de log forense, fazer uma busca avançada, usar Elasticsearch para aprimorar essa busca e análise também. A detecção de anomalia, né, que a gente já falou aí sobre a questão de análise de comportamento, onde a gente consegue ter essa visão e ver o que mudou do comportamento da nossa estrutura, o que está mudando, criar um score para saber o que está tendendo a ser um risco maior. Então, a gente precisa ter esse tipo de informação. Então, aqui a gente falou um overview bem rápido. O Fernando e a Stephanie e eu vamos mostrar algumas coisinhas para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou começar comigo aqui, Fernando e Stephanie, que eu já estou com a tela compartilhada. Então, aqui a gente vai mostrar um pouquinho do Log 360, né, que a gente deu aquele overview na última apresentação. Deixa eu acertar a tela aqui para conseguir ver se alguém estiver comentando algo no chat aqui. Então, a gente comentou o Log 360, que é a nossa solução integrada aí com
todas as soluções da família voltada à segurança. Então, a gente tem aqui a parte de CIEM, com o Event Log Analyzer, a parte do AD Audit, a questão do Office 365, aqui a gente não está com ele instalado, mesma coisa com o Exchange Reporter Plus, a parte do Log 360 UEBA, que aí a gente tem a questão da análise de comportamento, e o AD Manager Plus para fazer o gerenciamento, né, o ciclo de vida dos usuários aqui também. Então, a gente pode ter as ferramentas já de forma simples. A gente já tem os relatórios voltados a cada um deles, mas hoje o que eu vim mostrar para vocês, pessoal, é mais especificamente esse assunto aqui em si da parte de CIEM. Aqui é o nosso ambiente pequeno, tem 8 equipamentos e estou pegando informações somente de 2 aqui, 2 servidores que a gente tem aqui no caso. Então, só para ter uma ideia, né, a quantidade de eventos que um laboratório pode gerar. Imagina um ambiente real. Então, voltando aqui para o nosso dashboard, então, aqui tem os eventos, ele já traz aqui os alertas mais recentes, o que está rolando no nosso ambiente, né? Aqui a análise de tendência dos logs, volumes e tudo mais, os dispositivos que mais têm gerado informação, então a gente já tem aqui também os tipos de eventos, aí uma série de outras informações. Aí eu vou ter aqui para a parte de rede, como a gente não configurou a parte de rede para mostrar para vocês, tá? E aqui é importante a parte de dashboard de segurança, a gente tem alertas que a gente pode configurar. É esse ponto que eu vou mostrar para vocês agora aqui, o que a gente consegue fazer e otimizar. E deixa eu até abrir aqui a VM nossa aqui, que vai servir de cobaia. Deixa eu logar nela. Fechou a sessão. Beleza. Então eu tenho aqui uma VM, acho que ela vai ficar um pouco descacetada aqui. Tem algumas VMs aqui. Então eu tenho uma VM, que é o do AD, tá? Que está aqui no ambiente. E aí eu criei um alerta ontem, né, para mostrar algumas coisas. E a gente pode vir aqui, né, antes de entrar nessa parte, a parte de busca, a gente pode vir aqui, dar uma busca de todos os logs, né? Então a gente vai ter as informações, vai ter o parse aqui do que está acontecendo, e a gente pode vir navegando aqui dentro sobre esses tipos de, por exemplo, o evento é num servidor ou aconteceu em vários. Então eu posso, que tipo de evento que é? Então eu vou navegando aqui pelos meus logs de forma simples, rápida e tendo as informações que eu preciso. Posso criar filtros aqui também, né? A gente pode criar aqui uma sequência de filtros para fazer essa configuração. Tem a questão de correlação também. Então, já tem aqui umas informações sobre sessões interativas, quem que foi o usuário, então a gente já começa a correlacionar, né, esses dados. Então, a gente pode colocar esse mês, aqui eu vou ter só essa informação, o que aconteceu, quem foi o dispositivo, o usuário, quando foi, quando finalizou o processo e qual que foi a ação. Então, ele mostra todas as atividades, né, quando fez o logon e o logoff, né, no caso aqui um shutdown do servidor, tem todas essas informações aqui correlacionadas também e por quem foi. E aí, entrando aqui na nossa parte de alertas, que eu quero mostrar para vocês, é que a ferramenta ela já conta, né, uma grande quantidade de profiles de alerta pronto para usar. Então, já otimiza bastante o tempo de implementação de alertas no ambiente. Então, eu vou ter aqui vários tipos de eventos aqui, de alertas configurados para ataques e tudo mais. Tem uma série aqui de informações e eu fiz um bem simples aqui sobre conta admin. O que quer dizer essa conta admin? Vamos entrar aqui, vamos explorar. Então, eu criei aqui o título, né, só para simplificar. Coloquei a severidade desse meu alerta, para quem que ele vai ser aplicado. Então, eu posso selecionar aqui os equipamentos ou não, né? Então,
Posso selecionar todo mundo, só para dar o exemplo para vocês. É um alerta customizado, então eu poderia vir aqui e me basear em um relatório, né? Então já tenho aqui um relatório padrão ou de compliance, mas eu criei, né, na hora aqui um alerta customizado, onde eu coloquei que se o usuário for o administrador, ele vai seguir algumas ações. O que ele vai seguir? Posso ter uma mensagenzinha aqui padrão, uma ação avançada, posso criar um threshold, se eu tiver mais de 10 eventos com esse critério num período X de tempo, ele vai fazer alguma coisa. Dentro de um período aqui de hora de trabalho, por exemplo. Então, a gente pode configurar isso também. E aqui os alertas. Eu vou mandar um alerta, por exemplo, por e-mail ou por SMS. Uma vez ao dia. Qual que vai ser essa frequência? Então, vamos colocar todos. E aí eu tenho a possibilidade de criar workflows. Então, eu posso habilitar aqui um workflow e a gente criar um workflow, por exemplo, para gerar um alerta de pop-up, matar um processo, parar um serviço, desabilitar um computador, fazer um logoff, desabilitar o usuário, bloquear, enfim, tem uma série de exemplos. E aí eu vou abrir aqui para vocês essa opção de criar o workflow. Tem alguns exemplos aqui que eu já deixei pronto. Então, assim, bem-vindo ao mundo sem scripts para configurar um workflow no ambiente. Então, não preciso ficar ali montando linhas de código. Eu venho por aqui e saio arrastando as configurações que eu preciso, uma decisão. Se eu quiser colocar aqui a ação dessa decisão, então eu venho, monto tudo que eu preciso aqui, um tempo, né, para isso ocorrer. Então, eu consigo vir aqui e ver todas essas opções. Então, já são prontas essas ações, já sabe qual computador que vai ser desligado, né, aqui pelas variáveis. Eu tenho várias ações para ser feitas, como eu comentei aqui, as lógicas, ações de rede, então eu posso pingar, dar um tracer, a questão dos processos, se eu quiser criar um workflow para parar, iniciar um processo ou testar um processo em si, a mesma coisa para serviço, desligar um servidor, dar um restart, dar um logoff, desabilitar o USB, para Linux é a mesma coisa, notificações também, de AD, então a gente tem algumas opções aqui também, para Cisco ASA, escrever em um arquivo, né? Então a gente pode fazer aqui um teste, colocar aqui, fazer a inscrição, qual o nome do arquivo, o caminho, né? E anexar aqui os dados. Então, a gente pode fazer uma série de alterações e criar workflows para facilitar a nossa vida. Então, vou aqui voltar para o nosso exemplo aqui, para o nosso alerta. E o que a gente pode configurar aqui? A gente pode pegar nos nossos profiles. Ali eu tenho um alerta. Se eu fizer isso agora, eu vou ter uma pop-up ali interminável, né? Porque eu tenho 296.518 alertas. Né? Então, se eu notificar todos aqui, eu vou ficar doido. Então, eu posso fazer uma vez ao dia e habilitar, por exemplo, uma pop-up para enviar as informações. Então, quais informações eu vou ter sobre esse meu exemplo, né? Sobre esse meu workflow. Então, eu posso fazer isso aqui. Configurei aqui essa minha mensagem. Então, ele já montou aqui. E quando ocorrer alguma ação relacionada à conta administrator, né? Vamos editar aqui novamente a questão do alerta, né, que a gente criou. Se o usuário for administrator, uma vez ao dia, ele vai executar aqui essa questão de qual é o workflow que ele vai executar. Então, com isso aqui, eu já consigo automatizar uma série de processos, né? E aí eu vou entrar aqui, que isso aqui foi um teste que eu fiz ontem.
para gerar informação para vocês. Então, se a gente entrar aqui, a gente vai ver todos, né, os alertas que foram gerados. Então, aqui a gente tem as informações. E aí a gente vem aqui para o tipo do alerta, com mais informações e tudo mais, com mais detalhes. O que foi feito? Foi um objeto que foi acessado, o usuário administrator, domínio, o logon. Então aqui tem todas as informações técnicas, né, desse log já estruturado, para a gente saber o que foi que ocorreu. Então, ele vai notificar. Então, com isso aqui, eu já consigo customizar, né, criar ações, de repente, para uma conta privilegiada, que eu preciso auditar as ações dela, os passos dela, se acontecer alguma coisa. Então, eu posso montar o meu critério e disponibilizar aqui para gerar um alerta, gerar uma pop-up, desligar o servidor. Então, uma série de ações que a gente consegue criar de maneira simples com os nossos alertas. E aí, como eu comentei, né, aqui já tem muitos alertas configurados já de forma nativa. Então, a gente tem para IIS, para as aplicações, o AS400, tem 70 aqui já aparecendo. E aí, na nossa tela, né, que foi o tempo aí de executar, já gerou aqui o log. Tá? Então, ele já mostrou uma pop-upzinha para a gente no servidor. Então, eu consigo automatizar vários processos. Deixa eu colocar a bateria aqui. Não vai acabar no meio do caminho. Então, eu consigo criar mecanismos, né, de automações para fazer no gerenciamento. Então, já notifiquei ali, né, uma pop-up, por exemplo, mas poderia ter sido um shutdown, uma escrita em um arquivo para mostrar que teve um evento. Então, enfim, possibilidades diversas de configurações para o ambiente como um todo. Tá? Então, eu criei aqui só alguns exemplos, só para mostrar. E também tem a opção de criar ali os alertas, né? Também posso criar alertas de correlação, né? Então, ele vai ter aqui as minhas informações. Posso habilitar, né, esses alertas que eu tenho aqui também. Então, eu tenho 43. Então, a gente pode habilitar também esses alertas de correlação. E aí a gente vai ter as informações aqui, ele vai processar cada um deles. Eu tenho alertas também para correlações de eventos. Aqui, por exemplo, né, tá na moda, né, os ransomwares se aproveitando da pandemia. Então, eu já consigo ter essas informações. Então, aqui já são prontos, né? Então, já é nativo, não tenho como configurar algumas coisas, mas posso mudar aqui a parte de e-mail, SMS e um workflow, de repente, nesse caso, se, é um ransomware, detectou um ransomware aí voltado à questão do coronavírus, a gente cria aqui um workflow que vai desligar o servidor, por exemplo. Entendeu? Vai desabilitar, vai ativar o botão do pânico para eliminar isso. Certo? Deixa eu fechar aqui, voltar aqui. Então, uma forma bem simples aqui, rápida, ele está processando aqui as informações. Então, eu consigo ter essa visão por aqui também, na questão de correlação, que a gente já comentou. E o foco hoje era mostrar como a gente consegue, a partir de alertas, efetuar a remediação já, otimizar o nosso tempo para uma tomada de decisão, que a gente sabe que em segurança tudo conta. Aí, voltando aqui para o dashboard, a gente consegue navegar pelos alertas mais recentes que ocorreram. E aí, vindo aqui para encerrar essa parte do log 360 e passar aí para Stephanie e Fernando, a gente tem aqui as informações do EBA, que eu tenho a mesma coisa, né? Tem aqui, a gente já comentou sobre a questão
dos scores que são criados aqui, as informações, para ver o índice aí de possibilidade de perigo, né, de risco. Então, aqui eu tenho as informações sobre um deles. E a mesma coisa eu tenho aqui, né? Tem os alertas, tem os profiles aqui também. Então, tem a opção de configurar, opções de